assim, eu sou uma professora, eu não costumo me ausentar de aulas, né? A secretaria já tem esse conhecimento. Semana passada realmente foi uma questão não até de logística de onde eu estava para eu poder dar aula para vocês. Então não ficava inviável e eu acabei não dando aula nem para essa turma de segunda, nem para a turma de terça-feira. E passei essa atividade, tá, para leitura para vocês não ficarem exatamente sem o conteúdo, né? Até porque as leituras também elas fazem parte, o acesso ao Moodle faz parte da carga horária de vocês, as leituras, isso tudo complementa aí, e a questão do assunto, já que a gente não consegue entregar todo o assunto de uma história da igreja ao longo desses mais de 2000 anos, então, nessa ausência, eu preferi deixar um texto lá para o conhecimento de vocês. Com isso também, quero dizer que na próxima semana eu também estarei ausente, é por questão também de força maior, né? Também já tem material lá, não vai ser só nessa turma, vai ser na turma de terça, a turma de quarta-feira do presencial, eu também não estarei presente, eu só vou poder estar presente na semana seguinte, mas tem, se vocês acessarem o Moodle, vocês vão ver que já tem lá um texto também para vocês fazerem, que depois a gente vai comentar, vai trabalhar o texto também, o assunto, na verdade, né? Não o texto, porque a gente não vai trabalhar o texto todo, mas o assunto em sala de aula. E aí fica, né, aquela questão, já que às vezes é complicado para o aluno ele estar lendo por conta de demandas, né, na vida de vocês corriqueira e de trabalho, né, de pais, enfim. Então tem toda essa questão. No dia que não tem a aula, vocês tiram para poder fazer essas leituras. E aí na próxima aula vai estar assim. Eu ainda não comuniquei oficialmente à secretaria, vou mandar um comunicado, precisar conversar com vocês, já avisar vocês disso, e a secretaria vai lembrá-los, tá? Na próxima semana. E, a partir daí, eu creio que não teremos mais essas ausências, não. Vai ser algo já mais tranquilo. Eu estou resolvendo questões aqui e realmente tem sido... não tem como eu dar essa aula para vocês nessa semana. Diga, Tiago. Doutora, eu leio o Moodle aqui, está lá informando que é a questão da aula, mas não tem do arquivo. Só falou que já estava, eu estava Não dando uma está olhadinha. dizendo é porque o assunto, o arquivo já está postulado, senão eu vou ficar reenviando direto coisa para vocês aí, pode ser que vocês fiquem baixando demais, né? O No PDF já caso, está lá, já foi da... Oi? não, desculpe, no caso é o capítulo 3 do livro que a senhora já disponibilizou. Ok. Isso. Já está lá. Eu não quis ficar reenviando para que não ficar, de repente pode baixar. Às vezes a gente pensa que é um material novo, aí baixa, depois baixa outro e tal, né? Mas aí só eu detalhei lá, fiz essa observação para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu só quero revisar rapidamente aqui, já que nós ficamos uma semana, né, sem ter esse contato, lembrando, né, que quando a gente estuda a história da igreja, no meu caso, eu pego ali a meados do século I, porque, querendo ou não, a gente acaba falando um pouco sobre Nero, né, em algumas perseguições, ele como imperador, mas, no geral, eu foco muito no assunto a partir do século II em diante, pegando ali o período da patrística em diante. A gente vai ter também um momento para falar um pouco especificamente sobre alguns pais da igreja, tá? Retomo aqui para falar para vocês que não tem como a gente falar da história da igreja ou de uma forma linear, né? Vou pegar um assunto só do século II e ficar só no século II. Não tem como. A gente acaba
falando de um século, indo para outro século, para pontuar algumas questões, até porque fatos que acontecem em um século, eles vão repercutir em séculos posteriores. E aí, a história, a gente narra esses fatos e faz uma análise, né, para poder entender o porquê que aquele contexto, o que é que, digamos assim, uma situação que aconteceu lá no século II, como é que isso veio repercutir no século IV, no século VI, e por aí vai. Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre as heresias na história da igreja. Não tem como falar da história da igreja sem a gente passar por esse ponto, por essa questão das heresias. E falando, quando a gente vai falar sobre as heresias elas caracterizam perseguição também, né? A igreja enfrentou a perseguição, não só uma perseguição física, como também a perseguição intelectual, a perseguição também que veio de dentro da igreja, porque quando a gente vai falar sobre as heresias, nós estamos falando de alguns bispos que eram cristãos, e as perseguições também que a igreja enfrentou com a comunidade comum ali, né, o povão, digamos assim, com algumas acusações contra esses cristãos. E se vocês perceberam lá no slide da aula, na primeira aula, tem lá falando sobre alguns imperadores, sobre algumas perseguições, e eu destaquei, né? Claro que tem mais imperadores do que aqueles, eu só coloquei 7 imperadores, mas tem outros, mas eu selecionei, digamos assim, aqueles que eu vi que foram os que trouxeram questões de perseguições que foram mais assim, incisivas dentro da história da igreja. Por exemplo, quando a gente fala do Nero, a gente estuda no ensino fundamental e a gente sabe, o ensino médio ali, quando houve aquele incêndio em Roma, houve uma perseguição localizada contra os cristãos. Nero fez os cristãos de tochas vivas, né? Incendiava os corpos dessas pessoas, aliás, as pessoas em si, porque elas estavam vivas quando ele colocava fogo nelas, para incendiar um corredor de um palácio. Teve Domiciano, que foi um imperador que está ali no contexto, no período que João escreveu, né, o discípulo de Jesus está escrevendo, ele está ali, aliás, perdão, não é isso mesmo, entre 81 e 96, ele provocou assim, exílio para muitos cristãos, e João está nesse exilado aí também nesse período. Uma política de um outro imperador que ele vai causar uma política mais com a questão de denúncias, então assim, não é uma perseguição generalizada, é uma perseguição se alguém denunciar algum cristão. Mas vai ter uma perseguição muito terrível, com um imperador chamado Sétimo Severo, que já vai ser no finalzinho do século II até o início ali do século III. Foi uma perseguição terrível. O Décio, já no século III, também meados do século III, ele causa uma perseguição terrível com a igreja. É uma questão de... Ele quer provocar na igreja apóstatas, né? Apóstatas universal, até porque quando esses cristãos eles iam para o Coliseu para serem martirizados, muitos que estavam ali assistindo aquele espetáculo, alguns acabavam se rendendo à fé, ao cristianismo. E ele não queria ter heróis, digamos assim. Heróis não, influência, né, dessas pessoas que estão sendo martirizadas ali. Tertuliano, que era um dos pais da igreja, ele diz o seguinte: olha, a morte de um santo é semente. Né? Então, você mata 10, você tem ali mais. Outros tantos vão se convertendo. E ele criou uma política de criar apóstatas. Então, o que ele fez? Ele criou uma espécie de um certificado que dava
para aqueles cristãos que negavam a fé, né? Ou seja, alguém denunciou que tem um cristão ali e os soldados chegavam às casas e eles mostravam, não, a gente tem aqui o nosso certificadozinho de que nós prestamos um culto ao imperador, ou entregamos, né, aquilo, as escrituras que ele pediu, e aí essas pessoas elas acabavam ficando isentas, né? Então, assim, ele queria dar esses certificados, que era chamava de libelli, após o sacrifício, né, esses cidadãos eles recebiam esse certificado assinado, atestando uma conformidade deles com a questão do império ali. E se o cristão ele se recusasse a participar desses ritos, seriam mortos, mas se ele aderisse, eles receberiam esse certificado e logo, é lógico, que eles acabariam sendo vistos por outros e causando escândalos, né? Então ele queria, na verdade, criar mais extraditores ou traidores, né, da sua fé. E, de parte, assim, ele vai conseguir, sim, que alguns acabam realmente cedendo a essas questões. E aqui, quando a gente fala desses cristãos aqui nesse período, tiveram muitos que não vão negar a sua fé, que tem assim, testemunhos belíssimos, como a gente vai ver de Policarpo de Esmirna, tem de duas mulheres, Perpétua e Felicidade, que elas vão ser torturadas, mortas dentro de um coliseu, e elas estão ali, não negam a fé, mas a gente vai encontrar outros que vão negar a fé, que vão realmente ceder por medos, enfim. Tantas questões que vão permear a vida desses cristãos. E uma última perseguição assim, sangrenta na história da igreja, aqui nesse período, entre o século II até o século IV, a última vai ser com o Diocleciano, porque ele vai causar uma perseguição sangrenta dentro do que vai ser uma perseguição oficial, né, dentro do cristianismo, que foi implantada por ele. Então, um período antes, né, do Edito de Milão, ele vai provocar, mas é lógico que entre Diocleciano, aí tem outros imperadores, vai ter o Galiano, por exemplo, né? Mas o Diocleciano, ele via os cristãos como uma ameaça à unidade do império, né? E como uma ameaça também à religião tradicional romana. Então, ele vai perseguir, ele vai emitir um edito que vai exigir essa destruição, né, de igrejas, de escrituras, de confiscos de bens desses cristãos. Se essas pessoas elas não aderissem ao sacrifício aos deuses romanos, elas estariam sob pena de prisão, de tortura, de morte, e vai acabar tendo que dentro da história fica chamada como o ano dos mártires, né, e da grande perseguição, que só vai terminar ali com um edito de tolerância, também que é assinado em 311 com Galério, e depois o edito de Milão, que é com Constantino, que é 313, né, que vai realmente acabar com essas perseguições. E esse imperador, ele vai ter as motivações dele, ele quer manter uma unidade dentro do império e uma tradição. Então, assim, se os cristãos eles se recusam a adorar os deuses romanos, e para o imperador é visto como uma traição, como um obstáculo a uma unidade do império. Os sacerdotes pagãos, eles acreditavam que os cristãos, eles atrapalhavam os rituais, eles atrapalhavam os oráculos, né? E isso era, para eles, assim, eles estão causando um desfavor divino, e isso acabava provocando aí um problema. Diga, Belinda.
Professora, no material que a gente leu também, e também com outras leituras que eu já fiz, a gente vê que também nesses do século II ao IV, teve também, né, o gnosticismo, o docetismo, o arianismo, essas heresias que surgiram nessa época. Agora me surgiu uma dúvida com a senhora falando aí dos imperadores. Essas heresias, igual ao arianismo, que por um lado negava, né, Jesus como filho de Deus, mas por um certo lado, também estava dentro do cristianismo. Essas heresias também sofreram essa perseguição? Como é que foi entre essas heresias aí que surgiram? Elas faziam parte do cristianismo, só que distorcido, ou era também, junto com os imperadores ali, uma perseguição ao cristianismo? Só me surgiu essa dúvida aqui. A gente vai até a nossa aula hoje, a proposta é para falar exatamente sobre as heresias, né? Você já pegou o ponto, né, para a gente poder adentrar a esse assunto. As heresias, elas surgem aqui nesse primeiro momento, algumas vêm de dentro da própria igreja. São alguns bispos dentro da igreja que começam a fazer algumas questões que são totalmente contrárias àquilo que o cristianismo ortodoxo está trazendo, né? Por exemplo, quando a gente fala de Marcion, né, o marcionismo, que vai ser lá iniciozinho, meado do século II, Marcion, ele era um bispo cristão. Só que, claro, que quando ele traz as heresias, ele está rompendo, né, com o cristianismo. Tem o Ário já vai ser lá século, acho que já no século IV. Ário também era um presbítero dentro da igreja de Alexandria. São ataques que vêm, que saem inicialmente dentro da igreja, né, provocando divisões, né, na questão do pensamento teológico, doutrinário da igreja. Não tem nada ligado especificamente com esses imperadores, mas isso também, principalmente quando a gente fala de Ário, o posicionamento de Ário, a briga, digamos assim, a divisão que vai acontecer dentro do cristianismo sobre o pensamento relacionado à natureza de Jesus, isso é um problema político também, não é só um problema de ordem doutrinária, é um problema político, porque abala as estruturas de uma unidade dentro do Império Romano. E quando se convoca esse concílio, primeiro para resolver, tá? Vai se resolver uma questão teológica, mas vai resolver também uma questão política. Nesse primeiro momento tem esses detalhes. Não é uma questão do imperador, é uma perseguição, só que aqui é uma perseguição mais, não seria, é uma perseguição mais na ordem teológica e doutrinária. Apesar de que, quando a gente fala, envolve Atanásio, por exemplo, que vai ser um pai da igreja, que vai ser um defensor, vai contra-atacar o arianismo, ele vai ser exilado, acho que umas 2 ou 3 vezes. Então, de qualquer forma, dentro da questão política, acaba tendo essa violência, né? Não no sentido de levar alguém para um martírio, mas você prender alguém, né, sobre força, por conta de pensamento, isso caracteriza também uma violência, né? Mas vamos falar aqui, né? Então, já que a gente entrou nessas perseguições aqui, quando falando desses imperadores, era uma perseguição bem, caracteriza a questão física e psicológica também, por uma questão de ordem doutrinária, ortodoxa, porque a partir do momento que um cristão ele se declara que ele não se rende a uma adoração a outros deuses, isso também está trazendo questões de ordem teológica, né? Porque eles estão definindo, eles estão declarando a crença e a sua ortodoxia, né? A sua defesa de fé em relação ao Evangelho, a Cristo. E aí eu quero trazer, como sempre, volto a repetir para vocês vão encontrar outras heresias também nesse período, mas eu selecionei algumas aqui para a gente comentar, viu?
Então, a primeira heresia que eu quero trazer para vocês é exatamente a heresia de Marcião. Marcião, ou Marcion, né? Ele era filho de um bispo cristão e ele vai romper com esse cristianismo. Ele traz uma ideia de o marcionismo traz essa ideia de um sistema de crenças dualística, dentro ali num contexto já de um cristianismo primitivo, e isso vai se originar com esses ensinamentos aí mais para frente, né? Então, Marcion, ele foi um teólogo cristão. Alguns colocam até assim como um evangelista também, e ele também foi uma figura, acabou sendo uma figura importante dentro do cristianismo primitivo, né? Ele era ali um filho de um bispo de Sinop, na região do Ponto, e por volta do meado do século II, ele viaja para Roma. Chega em Roma, ele vai se juntar a um camarada chamado Serdão. Serdão era um gnóstico sírio, e Marcião começou a se influenciar, e ele pega algumas ensinamentos, né, dos gnósticos e vai trazer. Ele começa a pregar que o Deus benevolente do Evangelho que enviou Jesus Cristo ao mundo, que era como Salvador, era o verdadeiro ser supremo. Então, assim, ele tinha uma ideia de dois deuses diferentes. Então, tem um Deus do Antigo Testamento e tem um Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus malévolo. Ele é diferente do Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Novo Testamento, ele, com sua bondade, ele enviou Jesus ao mundo como Salvador, né? Mas o Deus do Antigo Testamento, que é o demiurgo, né, ou o Deus criador, ele identificava como esse Deus do hebreu, né? E ele considerava o Deus do Antigo Testamento um Deus mau, um Deus perverso. E dentro da sua percepção e de quem Márcio vai seguir como uma figura que ele traz, como, talvez assim, eu não vou dizer nem de referência, porque não pode nem dizer que Paulo era uma referência para Márcio, mas ele dizia que ele era um seguidor do apóstolo Paulo, que gostava dos ensinos de Paulo, e ele acreditava que Paulo foi o único verdadeiro apóstolo de Jesus. E o que é que ele vai fazer? Ele vai criar um cânon. E dentro da história, né, tradicionalmente, que se costuma dizer que foi o primeiro cânon cristão já compilado, e que foi o de Márcio. Né? Esse cânon que ele está trazendo, que era do Novo Testamento, consistia em 11 livros. Um evangelho, que era uma versão mais curta, que era o Evangelho de Lucas, e somente 10 epístolas paulinas. Só que, assim, dentro do Evangelho de Lucas, ele tirou ele fez uma seleção dos textos bíblicos, então, assim, ele tirou somente aquilo que interessava a ele. Todas as menções que Lucas traz, que fazem referências aos judeus, ele tira. E as menções também corpóreas referente a Jesus, ele também tirou. Márcio, ele era um antissemita, ele não gostava do povo judeu. E ele também retirou primeiro a primeira e segunda carta a Timóteo. De Tito, ele fez seleção também do que interessava a ele. Ele também vai fazer umas adições, né, segundo a percepção que ele tem sobre a questão da graça, porque ele não tinha nenhum compromisso com a questão da santificação e com a questão da lei. Então, para ele não vai trazer nada disso. Ele era dualista, né, tinha esse pensamento que um Deus bom e um Deus mau, né, repetindo aqui, o Deus bom era o Deus do Novo Testamento, e o Deus mau é o Deus que criou o mundo. O Deus bom, que era revelado em Cristo, queria salvar o mundo do Deus do Antigo Testamento. Então, Jesus veio para salvar esse mundo do Antigo Testamento. E a igreja condena Márcio por conta de suas heresias. Diz que ele tinha uma ambição muito grande por ser reconhecido por nomes, por alguns bispos da igreja naquele período.
e alguns dizem que ele encontrou um dos pais da igreja, agora eu não me lembro quem foi, e diz que ele olhou demais para esse pai da igreja e queria ser reconhecido. Como o bispo não falou nada para ele, ele fez assim: você sabe quem eu sou? Né, para ver se eu falar, claro que eu sei, você é Márcio, né? O autor ali do cano bíblico, enfim, do Novo Testamento. Aí o pai da igreja olhou para ele e disse assim: sei quem você é. Você é o primogênito de Satanás. E aquilo acabou decepcionando muito ele. Ele foi rejeitado completamente. Os ensinos dele foi rejeitado completamente pela igreja. E ficou na história aí como um dos primeiros hereges, né, dentro da história da igreja. Uma outra heresia é a heresia chamada heresia montanista. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa heresia. Tem esse nome, porque geralmente a heresia carrega o nome do seu autor, né, do herege. E aqui é Montano. Montano, ele ali na Turquia, entre também iníciozinho finalzinho do século II até meado do século III. O montanismo, ele vai ser um movimento que vai ser organizado e muito difundido em muitas comunidades na Ásia Menor, vai também ali por Roma e também no norte da África. E por ele ter sido originado na região da Frígia, Eusébio de Cesareia, ele vai relatar, né, na história que ele traz sobre a história eclesiástica, ele vai chamar de a heresia frígia. Na época ele vai colocar assim como a heresia frígia, porque é o local de onde vem. E Montano, ele era um bispo da região da Frígia, e ele começou a ensinar sobre o Espírito Santo e a questão dos dons miraculosos. Então, nos anos 150, né, meado aí do século II, esses dons miraculosos que existiam na igreja, eles acabaram cessando mais, né, foram cessados. Não se falava mais muito sobre essa questão da cura, da questão do dom de línguas, todos aqueles dons que a gente vê sendo relatado ali no período da igreja primitiva, quando chega aqui no meado do século II, as igrejas elas não estão mais dando ênfase a esses dons miraculosos. E aí, diante disso, ele tinha duas abordagens para falar, né? Aliás, ele não. Diante disso, os próprios cristãos da época, quando eram questionados sobre isso, eles tinham duas abordagens. Primeiro, ele dizia que Deus descontinuou, né, esses dons, porque não havia mais uma necessidade da igreja se consolidar a partir disso, porque tudo aquilo os fundamentos que os apóstolos já tinham lançado, estava ali, então a igreja agora ia dar continuidade, né, através da mensagem, enfim. Só que aí, Montano começou a alegar que os dons tinham desaparecido por conta do mundanismo dentro da igreja. E ele começou a alegar que, a partir dele, então, toda a obra do Espírito Santo ia dar continuidade naquele período ali. Ele falava que Deus falou através de homens, né, como falou através de Paulo, Deus também falava por meio dele. E ele tinha duas profetisas que acompanhavam ele, que era uma chamada Prisca e a outra Maximila. E elas recebiam revelações diretas, né, com aquela questão de eu sou Deus onipotente que habito em um homem. E ele começou a dar essa ênfase, né, no Espírito Santo. Então, a era do Filho havia passado, né? Jesus morreu, né? Foi assunto aos céus, já
tinha passado esse período de Jesus, agora era a era do Espírito Santo atuar na igreja e estaria atuando por meio dele. E ele trazia uma disciplina muito rígida para dentro da igreja, muito a questão muito ascética, né, com muitas privações. Ele falava muito sobre a cultura da perfeição, né, tinha algumas rigidez para a questão das mulheres, né, por exemplo, as mulheres não podiam usar determinadas, tinha, né, por questão de vaidade, e ele afirmava possuir também o dom da profecia. Ele havia sido enviado por Jesus para inaugurar essa era do Paráclito. As mulheres, a Prisca e a Maximila, que acompanhava ele também, afirmava que o Espírito Santo também estava falando através delas. Então, durante o período em que ele esteve falando e anunciando as suas profecias dentro da igreja, a igreja ela demorou um tanto ela acabou sendo um pouco mais, digamos assim, mais cautelosa com relação ao Montano, como não foi com o Marcião, porque assim, Marcião já estava muito escancarado, né, ser um herege, né, até por conta da forma como ele, a percepção dele em relação a Deus e aquilo que ele vai fazer, né, mutilando os livros bíblicos, as escrituras ali, embora a igreja ainda não tivesse também o seu cano organizado, né, claro, o cano já existia, mas ele não estava organizado como nós temos hoje. E aí, eles vão ter uma certa cautela com Montano, porque parecia, aos olhos de alguns pais da igreja, por conta dessa rigidez e dessa perfeição, né, uma cultura da perfeição dentro da igreja, alguns via isso com os dois olhos, né? Há um cristão que não se envolve ali com a cultura, que despreza tudo que tem a ver com a questão de uma cultura helenística e tudo mais. Tertuliano, ele acabou se envolvendo também dentro do montanismo. Tertuliano foi um pai da igreja, inclusive muitos termos que nós utilizamos hoje, como a questão da trindade, por exemplo, foi trazido por Tertuliano. Era um homem muito sábio, ele era um advogado, ele foi um dos apologistas dentro da período da patrística, né? Ele defendeu os cristãos contra as acusações que vinham sobre esses cristãos. O Montano, depois, como ele começou a não dar ênfase, ele desprezava algumas questões sobre o bispo, por exemplo, ele desprezava isso a igreja começou a perceber que aquelas práticas dele não estava condizente, né? Estava muito sendo insatisfatório com o pensamento cristão e com as práticas cristãs. Então, ele veio trazendo uma ideia de um espírito que está inaugurando uma nova etapa na história da redenção, que aí esse espírito estaria sobre a vida dele, especificamente atuando nele, né? O Antigo Testamento, ela é a revelação do Pai, o Novo Testamento é a revelação do Filho, e agora Montano é a revelação do Espírito Santo. E ele dava muita ênfase numa questão muito escatológica, né? A vinda de Jesus iminente. Então, Cristo está às portas. Cristo voltaria na Turquia, onde ele estava implantando os seus ensinos. E o contraponto dele com relação a Márcio foi que havia essa questão do rigor da lei. Enquanto Márcio desprezava tudo que era relacionado à lei, ele está trazendo um rigor muito grande, um ascetismo, uma rejeição a práticas, né, questão cultura, e começou a questionar a igreja e os bispos, né?
Eles criam na Trindade, né? E eles criam, quer dizer, os cristãos, né? Os cristãos ortodoxos, né? Eles criam na Trindade, eles criam na igreja, e aí eles começaram a desconfiar sobre essa questão do Espírito Santo, né? Contra a questão das estruturas da igreja visível. Então, eles perceberam que não dava muita para ter o Montano como um ortodoxo dentro do cristianismo. Uma outra heresia é a heresia chamada gnosticismo. Pode falar. Professora, sem querer ser anacrônico, considerando assim o contexto da época, essa heresia dos montanistas, eles surgem, conforme a senhora falou, no meados do século II, lá por volta do ano 155 a 175, e eles afirmavam que eles eram uma cópia da igreja de Corinto nessa questão do Espírito Santo, os dons espirituais, e eles viviam naquele período, eles tinham assim uma roupagem muito parecida com a igreja pentecostal da atualidade, né? A questão da rigidez doutrinária, a questão das revelações, a questão dos dons. A gente poderia afirmar que aquela igreja de Montano, ela pode ser o primeiro movimento pentecostal após a igreja de Corinto, né? Sem querer ser anacrônico, o pentecostalismo ele surge no início do século XX, lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, né? Mas, assim, tem alguma correlação? O que a senhora acha? Eu não diria assim uma correlação, né, assim, da igreja hoje, mas assim, porque as práticas, elas, que hoje nós temos, como dizer assim, não há nada novo debaixo do céu, né? São análogas, né, professora? Muito do que foi. Hã? São análogas, né? São semelhantes, né? Isso. Então, muito do que foi, dessas heresias que a gente vê no passado, elas estão presentes hoje. Elas estão presentes. Né? A gente vai vendo um pouco, talvez você não observa na sua totalidade, mas aí você fala isso aqui, aí vai remete a um período. Então, assim, tem muita prática do que foi ali no período de Montano, que a gente vai perceber na igreja hoje, no século XXI, né, nessas igrejas pentecostais, né, e algumas neopentecostais, né, muito nos relembra esse período. Como a gente vai perceber o arianismo muito presente na igreja, nos Testemunhos de Jeová, com algumas questões deles. Sim, e quando a senhora falou sobre Marcião, o Cânon de Marcião, aqueles livros que Marcião ele rejeitou, ele questionou no seu cânon, foram livros também que passaram depois com alguma certa dificuldade, né? Ele rejeitou o Terceiro João, que foi uma carta escrita para uma senhora eleita que, na visão de Marcião, era uma carta particular, não deveria estar na Bíblia. Ele rejeitou a carta de Paulo a Filemão, que para ele também era uma carta particular, pedindo para ser ponderável a questão do escravo que havia fugido. Ele questionou o Apocalipse por conta da linguagem, uma linguagem muito metafórica, difícil compreensão. Segunda Pedro, por conta daqueles textos em que fala que Jesus pregou para os espíritos em prisão. Hebreus, porque Hebreus não tem um autor, né? É uma carta anônima. Então, assim, olhando por um outro lado, sem querer ser polêmico, né? Esses livros em que ele questionou, analisando assim friamente o contexto da época, ele talvez tinha algum embasamento para fazer esses questionamentos, né? Observe que, assim, ele rejeitou Mateus, Marcos e João, né? Também, os evangelhos. E uma das questões muito pontual em Márcio era muito ligada à questão aquilo que fazia uma associação ao povo judeu, ele rejeitava. Né? Então, talvez a gente não possa nem dizer assim, por razões, né, talvez que da época, mas por uma questão mesmo dele
um certo antissemitismo. Ele pegou textos de Paulo e retira muita coisa. Por exemplo, por que para Timóteo não? Timóteo era filho de uma judia, né? Timóteo era judeu. Então ele rejeita também, mas não foram todos os livros que ele rejeitou, não foram todos que passaram com dificuldade dentro do concílio, né, para aprovar o cânon. Os evangelhos, eles não tiveram dificuldade na aprovação no cânon. Os evangelhos não têm dificuldade, não vai encontrar dificuldade. As cartas de Paulo, né, entra assim com facilidade. Então eu não creio assim que diria que ele teria um certo respaldo para isso, né, para essas questões, porque talvez o critério dele era uma questão muito mais pessoal daquilo que ele não cria e que ele rejeitava, né, como crença dele. Então era um critério muito mais voltado para uma questão mais pessoal, né, dentro da sua concepção. Se você está ali observando, olhando para um Deus no Antigo Testamento, que ele é tido como um Deus mau, há algumas referências de alguns textos que vão remeter a isso, ele vai retirar, né? Então eu creio que não seria, não vamos justificar tanto Márcio não, que ele não era essa coisa tão queridinha assim, não. Ele era não, mas não é nem questão de justificar, não. Eu quis mostrar também o outro lado. Eu estou mostrando o lado contraditório da questão, né? Porque se a senhora for analisar, realmente, o livro de Apocalipse é um livro bem difícil. Aqueles textos de Pedro lá são textos polêmicos. A Epístola aos Hebreus também. Quando o Márcio faz essa seleção, ele pode até ter justificado isso, mas e por que ele não justifica os evangelhos, né? Por que Mateus não entra? Por que Marcos não entrou? Porque João também não entrou, o evangelho. Então, assim, não exatamente só por esse lado, né? Dessa complexidade. Até assim, se for por uma questão da complexidade, houve questões também quando vai se aprovar esse cânon, né? Então vai se ter um critério para examinar, para ver se realmente esses livros entram e por quê, e ali eles vão trabalhando e vão tendo, além de essas observações dentro do que a gente percebe como a questão da influência humana, né, nessas observações, vai entrar também aquela questão do que o próprio Deus vai determinar, né, usar aqueles homens para poder mostrar, não, esses aqui, mas sim, tiveram livros que vão ter essa dificuldade mesmo, né, mas com critérios mais elaborados do que o que Marcion está trazendo. Em questão dos evangelhos, ele resolveu fazer apurar, trazer um evangelho só. Porque os evangelhos é o mesmo evangelho com visões escritas por autores diferentes, né? Mateus é dirigido ao povo judeu, a gente tem Marcos aos romanos. A gente até pode dizer que... Então ele resolveu fazer um evangelho só. Eu vou juntar tudo, para não ter muita repetição. Digamos, estou defendendo agora o cara. Entendeu? Mas é isso, eu gostei. E por que ele tira de Lucas a referência? Porque ele tira de Lucas a tudo que se refere. Ele começa Lucas dizendo que Jesus já homem, não fala do nascimento, nada disso, né? Então, assim, era uma questão muito pessoal dele contra a questão semítica, né? Contra os deuses. Esse cara era um herege. Diga, João. Até, professora, boa noite, porque é a primeira vez que eu estou falando, né? Mas até porque quando a gente vê alguns manuais da doutrina, eles vão mostrar que Marcião, ele afrouxava, não só Marcião, como outros hereges, eles afrouxavam o método de análise da Bíblia conforme os seus interesses, as suas percepções teológicas, sendo que o pensamento dos pais da igreja, na verdade, era o contrário. A adaptação da sua percepção teológica aos métodos de análise da Bíblia e das Escrituras, e dos ensinos dos apóstolos e da tradição oral da igreja. Então, a gente vê que é uma característica dos hereges, eles
eles têm algum embasamento mínimo, mas eles focam a barra para trazer as suas verdades para dentro da teologia. Exatamente, né? Exatamente. Mas é isso. Vamos para a próxima heresia, que aí a gente vai vendo, que são os gnósticos, né? O termo, né, gnose, né, de iluminação, de conhecimento. O gnosticismo, ele foi, assim, um movimento, uma heresia bastante perigosíssima e demorou muito mesmo para a igreja conter, porque, assim, e também tem o gnosticismo, tem um historiador que chama Aurênio, ele vai dizer assim, que o gnosticismo é como tem uma imagem, uma coisa mitológica, que você arranca um lado e ela reproduz. Eu esqueci agora o nome. Ele vai associar isso, que você corta, Hidra. Mas ela vai... Isso, a Hidra. Porque são vários ramos, várias ramificações, eram vários grupos gnósticos, né? E dentro do gnosticismo existe o gnosticismo cristão, surge de dentro do cristianismo. Foi um movimento sincretista, né? A igreja, para esses gnósticos, né? A igreja, ela é importante, né? O evangelho é importante, a Bíblia, mas havia uma tradição oral mais importante que a Sagrada Escritura. E essa tradição oral havia sido passada de boca em boca, só que era mantida em segredo entre eles, só esses gnósticos, só quem recebia era os gnósticos. E outro detalhe, dentro desse grupo gnósticos ainda tinha algumas divisões, porque uma hierarquia, né, que vai existir dentro, e que, assim, você tem aquele gnóstico que é o mais iluminado, que esse vai receber esse segredo, né, de boca em boca, que é mantido por aqueles que são os espirituais dentro da igreja. E eles diziam que Jesus entregou Jesus não passou para os seus discípulos, passou para um gnóstico, eles citam até o nome de um gnóstico da época, Jesus passou para esse daí foi passando para outros. E isso vai gerando, né, assim, problemas dentro da própria igreja. Alguns até falam que a carta de Paulo aos Colossenses, porque assim, esse gnosticismo, ele é bem presente, alguns vão dizer que a sementinha, né, dele está lá no século I, mas ele vai ser desenvolvido aqui, a partir do século II em diante. Mas alguns dizem que aquela carta de Paulo aos Colossenses, quando fala assim, né, a heresia dos Colossos, alguns se referem a alguns gnósticos da época, né? E eles vão usar uma linguagem cristã. Eles utilizam uma linguagem cristã, só que uma linguagem cristã também em oposição ao próprio cristianismo. Aí eles vão fazer algumas afirmações, né, uma distinção entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, da mesma forma que Márcio afirmava, mas só que eles acabam sendo um tanto mais radical, né, do que o próprio Márcio, e eles vão trazer uma hierarquia de divindade, né? Quando é que essa criação surge? A criação surge como uma rebelião lá de uma divindade inferior e a divindade superior. Então, que a divindade superior querendo salvar o espírito, né? Envia Jesus para salvar o espírito dos iluminados, dos eleitos dentro da comunidade cristã. Porque para um gnóstico, não tem como o corpo, né, que é a matéria, aprisiona o espírito. E o espírito, para ele ser liberto, é só por meio do conhecimento, por meio da iluminação. E havia 3 grupos principais dentro da igreja gnóstica, né, desses grupos gnósticos aí. Tinha os pecaminosos, que eram fora dessas fronteiras da igreja, tinha aqueles que eram os carnais, né, que esses carnais eram quem? Eram
todos os crentes simples, e tinha aqueles que são os espirituais, que eram que realmente abraçavam o gnosticismo. E aí eles vão rejeitar o Espírito Santo, né? Eles rejeitam a criação, eles rejeitam o sacrifício vicário de Jesus, a ressurreição dos mortos, rejeitam a questão da Bíblia, ela não é tão importante, né? Esse Espírito é o que? Uma energia. Alguns gnósticos diziam que Jesus, ele não morreu na cruz. Jesus, ele desmaiou. Né? Foi uma morte. Eles falavam, né, de uma revelação que esses iluminados recebiam de forma secreta, criam no Evangelho de Tomé, né, tinha o Evangelho de Tomé. Esses gnósticos, eles escreveram vários livros nesse período aqui da igreja. Então, assim, você tem uma igreja que está cercada de grupos heréticos, né? E aí é por isso que a gente vai percebendo a importância de quando Inácio de Antioquia, ele pega o termo católico, e pega esse termo e inclui dentro dessa comunidade de fé. Por que nós, são católicos, né? O termo católico, ele vai ser usado para poder dizer que essa igreja, né, essa igreja universal, né, que é um segundo todo, né, o catarrolos, vai trazer o sentido de que, diante dos hereges, né, a igreja do século II, ela começa a trazer esse tipo, que isso quer dizer que, em primeiro lugar, se tratava de uma igreja universal, né, não era no caso como os gnósticos, por exemplo, que tinha alguns pequenos grupos que surgiram ali na Roma, em Alexandria, se limitava a alguns poucos lugares, mas a igreja de Cristo, ela estava em todos os lugares, como uma só mensagem, né? O evangelho, Cristo, e trazia também contra o Márcio, que estava ali também com algumas comunidades pequenas. Então, eles vão trazer essa ideia de católico, né? Onde estiver Jesus Cristo, aí está a igreja católica, aí está a igreja universal. E aí, no final do século II, esse termo começa a ser amplamente utilizado para se referir a essa igreja, no sentido de que a igreja católica é uma igreja universal, em oposição às igrejas locais, porque tinha as igrejas desses hereges. Tinha a igreja de Márcio, tinha a igreja de Montano, tinha a igreja gnóstica. A igreja onde estiver Cristo, é uma igreja católica, porque ela é em oposição a grupos em oposição às congregações locais. E ela é ortodoxa, ela é em oposição a grupos heréticos. Então, eles vão elaborar um credo. No credo apostólico tem lá a igreja santa e católica. Ela era mais do que uma organização, ela era uma visão espiritual, ela era uma convicção de que todos os crentes, eles devem estar em um único corpo, Jesus. E Jesus havia comissionado discípulos aí por todo o mundo, né? Paulo próprio vai renunciar à própria vida dele, abrindo mão para poder a porta da igreja para os gentios. A igreja, né, essa igreja católica é essa igreja universal, onde essa mensagem ela está em todos os lugares. Eles vão usar o termo exatamente por isso. Isso vai rebater. Então, é uma igreja onde tem esses hereges escrevendo, compondo livros. Além dos hereges, tinha pessoas que não eram hereges, mas estavam escrevendo também cartas. A gente vai ter cartas também dos próprios discípulos dos discípulos de Jesus, né? Tem a carta de Policarpo aos irmãos em Esmirna, tem a carta que ele vai enviar para antes de ser ao martírio, ele também escreve carta até para irmãos em Corinto. Então, assim, além
do próprio livros inspirados, a igreja estava cercada por outros livros. Tem a história de um pai da igreja que encontra um outro pai, um outro bispo, e ele fala, olha, lá na nossa comunidade, nós estamos lendo o Evangelho de Pedro, leiam também. E aí depois ele manda um outro recado, dizendo, olha, não leia o Evangelho de Pedro, não. É porque circulava um Evangelho de Pedro. E aí eles perceberam que o Evangelho de Pedro não era escrito por nenhum discípulo de Jesus. Então ele diz, não leia. Essas orientações eram dadas, eram passadas de uma igreja para outra. Então esses gnósticos, eles vão rejeitar todos os evangelhos. Ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles vão enfatizar Atos de Apóstolos e eles vão enfatizar Tecla e a Apocalipse de Pedro. Tem um livro, né? Apocalipse de Pedro. Então, observe que a gente está aqui, né, entre século II e século III, uma igreja que ainda está no seu desenvolvimento ali, é uma igreja que ainda ela não está com uma sua ortodoxia consolidada. Você tem a fé, você crê que não houve dentro da igreja cristã, a igreja tradicional ali, né, histórica ali, esses pais da igreja, eles não tinham dúvida quanto à pessoa de Jesus, quanto à questão da Trindade. Mas não se tinha ainda tratados, né, nada tão elaborado para responder, para rebater esses hereges. E é nesse momento que a igreja vai responder. Ela vai trazer respostas, assim, vai trazer uma ênfase sobre a autoridade das Sagradas Escrituras. Irineu, por exemplo, Irineu de Lyon, ele foi um dos pais da igreja que vai combater ferrenhamente, né, a questão dos gnósticos. E os pais da igreja, que vão ser assim, bastante importantes aqui nesse período, né, que é a chamada a patrística, o período da patrística, eles vão dar ênfase muito grande para os ensinos dos apóstolos. A Bíblia ela é preservada na comunidade, né, e a tradição dos apóstolos é também preservada. Havia um cuidado desses pais da igreja sobre isso, né. Tem também o arianismo, né, que foi também uma heresia perigosa, né. O Ário era um presbítero dentro da igreja de Alexandria, e ele rejeitou os ensinos de Alexandre, que era um bispo, um senhor de 80 anos, e ele começou a dizer que houve um tempo que o filho não existiu. E ele começa a propagar isso dentro da própria comunidade ali em Alexandria. Isso vai causar um problema dentro da igreja, porque está se mexendo na questão da pessoa de Cristo. Então, o arianismo estava que Cristo ele não era plenamente Deus, ele foi uma criatura criada por Deus, Deus Pai. E isso vai causar uma intensa divisão teológica entre os cristãos. E foi uma disputa que dividiu comunidades e que dividiu bispos. Isso gerou um conflito interno. Olha, até então, não se tinha um conflito grande dentro do império ou dentro da própria igreja, porque assim, quando se fala de Márcio foi um problema, foi um problema ali para a questão teológica, mas não causou tanto conflito interno na igreja como o Ário causou. Pode falar. É parecido com os testemunhos de Jeová, né, professor? Isso. Parecido com eles, trazem muita coisa do que eles ensinam.
E isso vai gerar, então, vai refletir na administração imperial. Isso vai ameaçar a unidade política. Né? Constantino, né? O imperador, ele vai, quando ele legaliza, ele traz um edito de Milão ali, ele tá tentando unificar, né? Fortalecer o império. A heresia ariana, ela vai contrariar esse objetivo, vai forçar uma convocação do Concílio de Nicéia para tentar resolver uma crise. E o imperador convoca um concílio, ele chama, né, é chamado os concílios ecumênicos, na época, né, concílios ecumênicos. E eles são chamados de ecumênicos porque envolve todas as igrejas, no sentido das igrejas cristãs, né, de todos os lugares, para participar. Então, elas foram convocadas para participar desse concílio em Nicéia, para poder rebater essa heresia. E aí vai haver interferência de imperador, de bispo, a controvérsia lá, embora tenha sido convocado um concílio em 325, né, século IV, essa controvérsia, ela não encerra ali, ela vai persistir mais na frente. Vai ter outros imperadores que vão apoiar, ora o imperador apoia o arianismo, ora apoia os nicenos, né, que são os trinitários, né, todos que apoiaram o concílio de Niceno, de Nicéia, são chamados de niceno. E isso vai causar instabilidade política, exílio de bispo, Atanásio, por exemplo, conflito entre liderança da igreja, entre poder imperial. Quando o Império Romano do Ocidente cai, quando há uma invasão bárbara, né, em 476, que realmente derruba o Império Romano, muitos bárbaros, né, adentram o império e traz de volta o arianismo. Porque assim, ó, quando está havendo a discussão entre o arianismo, a questão ariana, alguns que apoiaram o arianismo, eles são deportados, são mandados embora. Então eles vão. Tem uma ou às vezes eles são capturados também por incursões, né? Incursões bárbaras vêm, capturam ali, e aí está naquela efervescência da discussão, e eles vão com essa crença do que Ario está ensinando, eles vão para lá. Lá eles disseminam sua fé, né, na forma como eles... Por exemplo, tem um bispo chamado Ufila. Ufila, ele vai ser um missionário entre os godos. E a crença de Ufila é uma crença ariana, que vai ser adotada com os povos germânicos. Por exemplo, os visigodos, eles voltam no século V, a discussão no Concílio de Nicéia, século IV, aí vai perdurando, há incursões, né, levam pessoas de um lugar para outro, exilados e tal. Quando chega já no finalzinho do século, quase no final do século V, que o Império Romano ele é invadido, os bárbaros tomam, né, derruba tudo quanto é instituição, a única instituição que se mantém de pé é a igreja, e a partir daí a gente vai ver como é que vai surgindo, né, a questão do papado, né, com o Leão I ali, liderando, né, mediando o conflito, e criando, né, algumas doutrinas em cima disso aí, da questão da compreensão do Papa. Esses bárbaros, eles retornam para dentro ali do contexto do Império. E durante o período todo da Idade Média, a igreja, ela tem mais, as pessoas, elas são mais influenciadas pela questão do arianismo, elas são influenciadas por eles, porque eles trazem de volta para dentro do Império Romano. Isso vai ficar muito presente, mas é rebatida, né, um concílio, porque a gente vai ter uma aula só para falar desse concílio, no concílio de Calcedônia,
a igreja no Ocidente, ela afirma direito muito pontual o pensamento sobre a pessoa, né? A teologia, a ortodoxia sobre as naturezas de Jesus. Jesus, ele é homem, Jesus, ele é Deus, né? Ele é de natureza semelhante ao Pai, né? Ele não, ou semelhante não, é de natureza, perdão, gente, semelhante ele é de natureza idêntica ao Pai, né? A semelhante foi uma outra ideia que vão trazer também nessa discussão aí para mostrar que ele não tem ele não seria igual, né? Mas semelhante. Então, no Concílio de Calcedônia, aí firma direitinho, mas ainda assim as questões arianas permanecem, né? As ideias vão rolar aí Idade Média dentro também. Pode falar. Então, professor, isso que a senhora falou, eu acho assim que realmente foi uma heresia bem complicada e perigosa, né? Se a gente parar para pensar assim, porque principalmente naquela época onde ainda você tinha mais dificuldade com, né, com a leitura, como hoje a gente tem a Bíblia, hoje a gente tem todos os livros canônicos, hoje a gente tem toda uma base para falar, não, cremos na Trindade, vamos lá, Gênesis, né, quando fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, e João também, quando fala que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, então você tem toda uma estrutura, e mesmo assim, eu acho que ainda persiste em alguns meios considerados cristãos, algumas dessas ideias da semelhança, né, no lugar da total igualdade, vamos dizer assim, fugiu a palavra aqui agora. Então, assim, é uma heresia muito perigosa, que eu acho que perdura um pouco nos dias de hoje, porque nós vemos muitas vezes essa dúvida sobre a Trindade. Porque a Trindade, para nós cristãos, ou fomos criados no Evangelho, ou muito tempo cristão, é uma coisa assim que para a gente do natural, não, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um Deus. Mas quando você vai fazer um discipulado, que estou fazendo agora, quando você tem um grupo, né, um PGM, que entra não cristãos, pessoas de fora, é uma dificuldade muito grande que eles têm de compreender a Trindade. Talvez por essa dificuldade é mais fácil para eles acharem, não, Jesus é um ser superior, mas ele foi criado. Então, é uma heresia extremamente perigosa e que nós, como cristãos, temos que estar muito firmes para defender essa Trindade e fugir dessa possível confusão, né? Algumas armadilhas também, né? Pode falar, Mércio. Professor, hoje, por exemplo, talvez uma das seitas que mais, assim, não sei se eu poderia usar o termo ameace, porque a gente não vê nem como uma ameaça à igreja em si, mas as pessoas, né, que não têm conhecimento né, dos textos bíblicos, por exemplo, esse texto mesmo que a irmã Belinda citou aí, né, João 1:1. A gente vê essa seita mesmo dos testemunhos de Jeová. Esse texto, na nova tradução, na Bíblia que eles têm, que é diferente de todas, né, as outras aí, por exemplo, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, e o Deus que está lá no texto bíblico, no texto da tradução deles, é Deus com D minúsculo. Então, é uma coisa que a gente tem, né, quem tem entendimento, né, e quem tem outras Bíblias com outras traduções para pesquisar, a gente percebe que a Bíblia que eles carregam tem algumas coisas que é contrário, né, e aquilo que a própria Bíblia diz. Então, é uma coisa que a gente precisa estar realmente alerta,
conscientizando as pessoas, ensinando a verdade, porque a heresia realmente é algo que a igreja precisa combater, né? Com certeza. A gente está aí rodeado de hereges, né? É só abrir a internet aí para a gente ver um monte de heresia. E aí, é muito cuidado. A gente precisa. Por isso que os nossos púlpitos precisam ser. As pessoas que utilizam os púlpitos precisam ser pessoas bem preparadas para isso. Né? Estudar, se preparar para poder ensinar. E às vezes ensinar questões até que são complexas. Perdão, Pró. E assim, Pode né? falar. E tem muita coisa, Pró, hoje, né, estudando, né? Eu já havia também estudado, essa não é a primeira vez, né? Hoje talvez com um pouco mais de tempo, né, realmente. Mas estudando, a gente percebe também que a gente não pode se limitar a um curso, né, a só assim, a teologia em si. A gente precisa estar lendo diariamente as Escrituras Sagradas. Lendo, né, não só lendo, mas examinando, né, e para que a gente possa realmente estar pronto para responder. Eu acho que se a gente colocar todo o preparo, né, só na faculdade, pelo menos eu não sei se os colegas, isso é uma visão, pelo menos, que eu estou tendo a princípio. Eu acho que fica muito raso ainda. Se nós não todos os dias lermos a palavra de Deus, examinarmos, temos o cuidado de entender os textos mesmo, até para essas pessoas, até para estes que acreditam nessas heresias, quem sabe até a gente possa ganhar essas pessoas, né? Sim. Fala, Marton. Pegando o gancho do colega falou agora, o texto bíblico fala o princípio, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E para a faculdade não tem problema nenhum. Na verdade, os cristãos deveriam voltar a tomar conta das universidades, porque foram os cristãos que criaram as faculdades. Porém, aos poucos, fomos deixando lugar para os hereges, para os ateus. Então, a gente precisa fazer o curso, qualquer que seja, com o óculos da Bíblia para dizer o que essa escritura sagrada nos diz com relação a esse conteúdo. Se está diferente, a gente volta. Mas, por um tempo, a igreja acabou tendo um preconceito por falta de conhecimento, às vezes, a gente não sabe a limitação e a visão dos pastores, mas de se afastar da universidade. Aí, hoje, a universidade está totalmente tomada por mundanismo, por promiscuidade, conversas falaciosas, heresias, como eu comentei, que a heresia começa com uma pergunta genuína e simples. Só que isso é só uma desculpa, um cartão de visita para que você abaixe a guarda e, de repente, o que interessa realmente apareça, e quando alguém perceber, já está carimbado com heresia, mas já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos alguém falando. Uma das grandes heresias que muitas coisas começaram dentro da igreja não percebeu, não esteve atenta. Então, por falta de atenção da igreja, nós sofremos bastante em vários aspectos, assim como a igreja, por um período de tempo, achou que não devia estar na universidade, quando foi ela que criou a universidade, por parte dos cristãos, assim como, da mesma forma como a gente tem uma leitura enviesada do Antigo Testamento e fala que cristão não deve se envolver com política. Na verdade, o cristão tem que interferir na política e não deixar que os valores deixem de ser vividos e deixem de ser representados na sociedade, os valores que construíram a sociedade até onde nós chegamos. Então, nós erramos quando nós cruzamos os braços e dizemos, não, lá não é lugar de crente, não. E é lugar de quem? Se o crente não falar, se o cristão não estiver lá, para levar valores, para discutir, para levantar e dizer, não, isso não faz o menor sentido com valores humanos, com valores éticos, com o valor que o Criador nos deu. Então, muitas vezes, nós erramos e depois pagamos um preço altíssimo e não sabemos como consertar. Quando a gente vai para o fato histórico e vai olhar a história,
a gente vai descobrir que, em 1900 bolinha, teve 1800 e tanto, 1700 teve uma reunião dentro de uma igreja, que foi a semente, germinou, ou deu origem a esse movimento nefasto. Porque lá atrás alguém não prestou atenção. Então, a heresia começa com uma pergunta genuína, para defender, para levantar pontos que ninguém discorda, mas quando ele fala, o que você quer dizer com isso? A gente não faz essa pergunta, e deixa, aí a semente já criou raízes, quando vê, virou uma árvore que está uma heresia que não tem mais tamanho. E fica difícil, então precisamos ter em mente que o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Que sabedoria? Conhecimento. Se quer, devemos estudar, devemos estudar. Paulo foi exemplo disso, falava vários idiomas, conversava de várias maneiras com vários públicos, então... esse é o E ponto. nós temos o mandato cultural, né? Deus mandou que o homem dominasse sobre todas as coisas. E isso entra a questão do conhecimento, né? De tudo. Vá buscar, né? Domínio sobre tudo. Gente, eu vou fazer a chamada, nosso tempo já está aqui estouradinho. A Adson está aí? Presente, professora.